Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença e a atenção de todos vocês. Estar aqui nessa tarde, Dia dos Namorados, né? Quero agradecer ao Telesaúde pela oportunidade, mais uma vez, é sempre um prazer estar nessa casa. Quero agradecer à Secretaria Estadual de Saúde, em especial a Diretoria de Atenção Primária à Saúde, que é o meu local de trabalho, de atuação, a diretora Ângela, e também a gerência de atenção, promoção e prevenção, né, onde a Catarina está lotada também nessa atividade e responde pela área de saúde da pessoa idosa. E é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente estuda sobre essa temática que é tão relevante. A gente está na semana, né, no mês, né, de prevenção às quedas. Então é muito importante a gente estar falando sobre isso, não só nesse mês, mas pensando em ações ao longo do ano para a gente estar desenvolvendo. Então, essa web palestra está intitulada Passos Firmes, Intervenções para a Prevenção de Queda de Pessoas Idosas. Passar aqui. Ok. E aí, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje à tarde? O que eu preparei para trazer para a gente conversar sobre esse tema? Né? Um pouco do contexto epidemiológico, para a gente evidenciar essa questão do aumento das quedas e a preocupação com as quedas em pessoas idosas. Os impactos das quedas, né? A prevalência, as consequências, a importância da prevenção e falar um pouquinho dos fatores de risco. Principalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre atuação profissional, agora que eu vi aí que a gente ficou atuação profissional, tá? Vamos falar sobre rastreamento, sobre avaliação do risco de queda. E aí é uma questão da abordagem individual, intersetorial, em grupos, como que a gente pode estar planejando essas ações de prevenção no território, no nosso local de trabalho, tá? Então, vamos lá. Para onde estamos indo, né, nesse contexto epidemiológico a nível mundial? A nível mundial, as quedas, elas não só na pessoa idosa, mas elas são um grande problema para a saúde pública. 684 mil pessoas morrem todos os anos devido a quedas. 172 milhões sofrem deficiências resultante desses acidentes. Só que 82% das quedas acometem as pessoas idosas, né? E estão relacionadas com países de baixo e médio rendimento, né? Países em desenvolvimento. Bom, então, dando seguimento, esse processo das quedas, além desse impacto, né, que tem na pessoa idosa, tem uma consequência muito grave, que é a parte da hospitalização dessa pessoa, na questão da dinâmica de vida dessa pessoa, o medo que ela tem de cair. Então, as consequências dessa hospitalização e dessa queda são muito impactantes na qualidade de vida da pessoa idosa. Por isso, é um dos principais fatores que a gente precisa trabalhar nessa população. Como a gente sabe, né, o envelhecimento populacional ele está avançando, né, está mudando, e esse envelhecimento populacional, para 2085, ele chega a inverter a pirâmide populacional do Brasil, né? Então, esses dois gráficos, eles são uma comparação de 1985 para 2085. E essa população, ela tem um predomínio maior, a população feminina, né? Então, o envelhecimento, ele tem uma predominância no gênero feminino, né? Muito porque as mulheres procuram atendimento em serviços de saúde, tendem a cuidar mais da sua saúde, fazer exames precocemente, então tendem a avançar essa questão da longevidade, né? E aí, para 2085, a gente vai ter 51% da população total de pessoas idosas. Então, é um dado epidemiológico importante para a gente tá olhando,
né? Se a gente for olhar Santa Catarina, hoje a gente está falando de 15,56%, segundo o censo do IBGE de 2022. E um dos fatores que tem além do envelhecimento, que essa questão da queda está muito vinculada, é a questão da urbanização. E dos fatores associados a essa urbanização. Então, assim, o acesso, a mobilidade, né, está associado. Também fiz um link, deixei em destaque aqui para a gente reforçar que ainda, segundo os documentos do Ministério da Saúde, considera-se pessoa idosa, né, pessoa com 60 anos ou mais, né, e aí a gente tem um dado aí importante. Outro fator que eu quero chamar atenção para vocês é que dentro do envelhecimento populacional, a gente tem aí o envelhecimento que começa depois dos 30, 35 anos, né, que a gente começa aí a chamada senescência, né, faz parte do ciclo da vida, é o processo fisiológico do indivíduo, da pessoa. Ele tem influência do ambiente físico e ambiental também, né, então, onde a pessoa reside, esse envelhecimento, ele vai ter esses impactos, né, e aí diz respeito à questão fisiológica mesmo do organismo. Então, a esse processo a gente dá o nome de senescência. Então, a queda dos cabelos brancos, a perda da elasticidade da pele, a redução da estatura, a questão da mobilidade, né? Então, vários fatores, né, que fazem parte a perda da musculatura, vários fatores que fazem parte da senescência. Por outro lado, numa linha muito tênue, também tem a senilidade, né, que é o processo patológico do envelhecimento, que está relacionado aí à questão dos determinantes sociais de saúde, que tem impacto nesse processo, das doenças crônicas, as condições que acometem o indivíduo no decorrer da vida devido aos mecanismos fisiopatológicos, entre outros. E aí, olhando para o envelhecimento de maneira fisiológica, né, a gente tem ali, o nosso corpo ele tende a ter alguns processos, né, naturais do envelhecimento. Então, é uma diminuição da massa cerebral, da percepção de profundidade, a diminuição, né, na questão visual também, a questão da discriminação das cores, da resposta pupilar, a capacidade respiratória diminuída, diminui-se os alvéolos, né, e também tem a questão fisiológica da caixa torácica, que não tem mais força para fazer um movimento respiratório adequado, diminuição da função renal, perda de 2 a 3 polegadas de altura, degeneração de articulações, a perda de água corporal total, né? O processo de audição, ele também fica diminuído, sentidos, olfato, gosto, a produção de saliva, atividade esofágica, secreção gástrica, número de células do corpo vai diminuindo, a elasticidade da pele, né? A perda de massa corporal, né? Então, também tem de 15% a 30%, aí, então é um dado relevante. Tudo isso, esse processo, ele é fisiológico, né? E aí, a partir do processo do envelhecimento, das condições do envelhecimento, do ambiente, da saúde dessa pessoa, ela tem mais ou menos impacto nesse processo. Paralelo a isso, a gente falou da questão da linha tênue, né, da senilidade, aí as condições crônicas associadas e principalmente as suas complicações, que acabam interferindo e agravando ainda mais o risco de queda. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes não controlada, ela tem um risco maior de ter insuficiência renal crônica, de ter cegueira, de ter amputação, e todos esses processos, eles também interferem e prejudicam, né, acabam sendo um risco para que esse paciente tenha um risco aumentado para queda, né. A questão da osteoporose, né, então, como o envelhecimento populacional tá mais a tendência da questão de ser feminina também, mulher, por conta dos hormônios, também tem muito essa questão relacionada à osteoporose. Queda de fratura, associada à queda, e a fratura de ossos longos é o que mais impacta na pessoa idosa também.
o contexto epidemiológico, né? Então, é isso que a gente vem conversando. Embora homens e mulheres caiam na mesma frequência, as mulheres têm 2 vezes mais probabilidade de sofrer lesões graves, né? Por conta de doenças prévias, por exemplo, a osteoporose. A queda da própria altura, ela pode resultar em lesões graves e traumas fatais. 20 a 30% das pessoas que caem sofrem lesões moderadas a graves, né? Então, mesmo uma queda da própria altura, ela tem um impacto muito significativo na pessoa idosa. Visão, ainda tem esse conceito de que as quedas são parte inevitáveis do envelhecimento, né? Então, ainda tem muito esse pensamento associado a isso. Partindo para o nosso segundo ponto, a gente vê a questão dos impactos da queda. A gente vai falar um pouquinho de prevalência, dessas consequências e da importância de prevenção e dos fatores de risco relacionados às quedas. Então, quanto maior a idade, maior a fragilidade. Uma pessoa com 65 anos ou mais, ela tem 28% a 35% de chances de sofrer uma queda, né? Conforme os anos vão aumentando, de 70 anos ou mais passa para 42%, e de 85 anos ou mais, 51%. Então, esse risco aumenta conforme aumenta a idade e a fragilidade dessa pessoa. E ainda, em instituições de longa permanência, esse risco pode chegar até 50 vezes mais, sendo que 40% das quedas em idosos em instituições de longa permanência são reincidentes, né? As pessoas tendem a ter mais de uma queda. E aí as consequências da queda, né? Eu acho que é muito difundido isso na literatura. A questão, primeiramente, das lesões e das fraturas. E aí a gente chama atenção para que quando ocorre a queda, esses detalhes de como aconteceu, do que aconteceu, uma investigação mais detalhada, ela é importante porque pode estar relacionada a alguma condição crônica, pode estar relacionada ao ambiente, e a gente precisa identificar esses fatores até para uma prevenção desse paciente, né? A redução da capacidade funcional, com aumento da dependência e perda da autonomia, então a pessoa tem a queda, pela sua condição fisiológica, já tem uma dificuldade maior na recuperação. Então, a dependência, ela acaba sendo aumentada em pessoas que têm, em idosos, né? O aumento da morbidade, os altos índices de mortalidade, né? O paciente que caiu uma vez, ele tem medo de cair, então no processo de reabilitação, ele muitas vezes tem mais dificuldade também de ter a coragem de enfrentar esse desafio da reabilitação. A instabilidade postural também está relacionada a esse processo. Acomete as restrições das atividades de vida diária, o isolamento, né? A depressão, a imobilidade, o risco de fragilização, né, desse paciente, de institucionalização e principalmente o declínio da qualidade de vida. Então, ela é uma queda numa pessoa idosa, ela é um meio para desencadear muitas outras consequências, né? E aí, por isso que a queda é tão importante tão olhada na questão da saúde da pessoa idosa. E aí a gente tem as síndromes pós-quedas, né? Quando a gente fala de síndrome, a gente está falando de um conjunto de alterações, né? Toda vez que a gente se remete a essa palavra, ela diz a um conjunto de alterações, de características, na verdade, que essa pessoa vai ter. Então, a síndrome pós-queda, ela impacta na perda de autonomia e independência, ela provoca um ciclo vicioso que leva à perda da capacidade funcional e aumenta o risco de novas quedas. O medo de cair, ele gera restrição de atividades de vida diária, o isolamento, e afeta 73% dos idosos que sofrem queda nos últimos 12 anos, nos últimos 12 meses, e 46% dos idosos sem histórico de queda recente. Então, a pessoa que teve uma queda, que caiu uma vez, a pessoa idosa que teve essa queda, que caiu uma vez, ela vai ter esse impacto ao longo de sua vida.
E aí, já que a gente falou de síndrome, a gente precisa olhar para as síndromes geriátricas, né? Que até então a gente tinha 5 síndromes geriátricas, né? Que a gente olhava, e hoje a gente tem 9 síndromes importantes, né? Que vem aí também, estão todas elas, de certa maneira, relacionadas com a queda, seja um fator de risco, né? Ou seja também uma consequência da queda. Por exemplo, a incapacidade cognitiva, a imobilidade, a incontinência urinária, que faz com que esse paciente precise muitas vezes se locomover à noite, então pode aumentar o risco de queda. A questão da instabilidade postural desse paciente, o isolamento social, a insuficiência familiar, né, uma característica extremamente comum nos dias de hoje, né, com a diminuição da natalidade, né, a insuficiência familiar, o aporte familiar, a questão da institucionalização, tá? E também a insuficiência financeira também vem sendo considerada como uma síndrome geriátrica também nesse processo do envelhecimento. E aí, por todos esses fatores, as quedas são evidenciadas, né, na literatura como o principal problema de cuidado à saúde da população idosa. E ainda, mesmo tão difundida, mesmo sabendo desse impacto, ainda é um desafio muito grande para os profissionais de saúde, para as instituições, promover essa prevenção, porque a queda ela é multifatorial, né? E aí esse processo todo não depende só do profissional, ele depende de toda a comunidade, toda a sociedade, todo o engajamento da pessoa para fazer essa prevenção de maneira mais adequada. E aí agora os pontos chaves para prevenção, né? Então, o que a gente tem na literatura? Estratificação de risco da população idosa, né? Conhecer essa população no território, identificar esse processo e fazer uma avaliação multifatorial do meu cenário, do meu território, do que é possível de prevenir no meu território. Conhecer os preditores da queda, né? A fim de intervir no ambiente, nas condições de saúde, orientar e apoiar familiares, cuidadores, né? E também, vamos comentar aqui, considerar a ação multifatorial e intersetorial, porque eu posso ter o melhor serviço de saúde, mas se eu não envolver os outros setores da minha comunidade, eu também não vou conseguir alcançar altos índices de prevenção. Eu preciso sempre pensar na queda com essa questão multifatorial, multiprofissional, mas principalmente também multissetorial. Dentro do serviço de saúde, né, o governo federal ele vem investindo muito na questão das questões de promoção da saúde, né, e a gente tem que ter esse cuidado para olhar para os princípios da promoção e de saúde e da prevenção das doenças, entendendo que esses fatores eles são conceitos diferentes, né? Então, os princípios de promoção da saúde eles envolvem toda a comunidade, todas as pessoas, o empoderamento das pessoas para estar utilizando esses espaços, né? E a prevenção da doença, então, é um trabalho mais direcionado para esse ponto que a gente busca, né? Que é a prevenção das quedas. E dentro desse conceito amplo, né, de promoção da saúde, a gente sempre busca fortalecer o empoderamento para aumentar a segurança, a confiabilidade no trabalho desenvolvido, nas ações, porque as pessoas precisam se sentir parte desse processo e precisam se sentir empoderada para realizar esse cuidado com a sua saúde, seja através de prevenção ou, enfim, de busca por uma atividade física ou uma melhoria da qualidade de vida. E essa importância da prevenção, ela é ancorada na literatura com 3 pilares importantes, que é a conscientização, a avaliação e a intervenção. Tá? Então, a gente busca aumentar a conscientização sobre a importância das quedas, né? Melhorar a identificação e avaliação dos fatores de risco e dos determinantes,
identificar e implementar intervenções realistas, né? Conforme o meu território, conforme o meu local de atuação, e que faça sentido para a população. Pensando no processo, nesse processo dos fatores de risco que envolvem, né? A gente tem 4 grandes fatores de risco que envolvem esse processo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para a gente ficar mais, né? Então, os fatores de risco biológico, né, que a gente falou anteriormente, que estão relacionados com a senescência, a idade avançada, quedas anteriores, ser do sexo feminino, a fraqueza muscular, a falta de equilíbrio e coordenação, distúrbio de marcha, as condições osteomusculares, as condições crônicas, as limitações funcionais, doenças agudas. Todos esses fatores estão relacionados a fatores biológicos do paciente que precisam ser olhados de maneira individualizada para cada pessoa. A gente tem os fatores de risco comportamentais, né? E aí estão descritos a polifarmácia, que é algo que nos preocupa muito, porque com o envelhecimento populacional e o aumento das condições crônicas nessa população, é muito comum a gente encontrar pessoas que tomam mais de 5 medicamentos, né? Então, aí na nossa realidade, é muito comum encontrar. E tem literaturas que falam em polifarmácia em 3 medicamentos, né? 3 ou mais medicamentos. Além de ter interação medicamentosa, que podem dar alterações nas pessoas idosas, a gente tem toda a questão de avaliação desse paciente, né? Que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí logo em seguida. Mas, então, os fatores de risco comportamentais é a questão da polifarmácia, da inatividade física, do medo de cair, uso inadequado de auxiliares de locomoção, que muitas vezes não são usados de maneira adequada pela pessoa, né? Ela não tem adaptação de utilizar corretamente uma bengala, um andador. Má nutrição e hidratação, calçado inapropriado e uso do álcool. Também, fatores comportamentais, né? E ainda a gente tem os fatores de risco socioeconômicos, que é a questão da baixa renda, baixa escolaridade, más condições de vida, falta de apoio social, o viver sozinho sem ter condições para fazê-lo. E os fatores de risco ambientais, que aí entra uma questão que a gente bate muito na tecla, né? A questão do corrimão em escada, escadas mal projetadas, falta de barra de apoio em banheiro, o famoso tapete, né? Os móveis de centro da sala de estar, né? Objetos pelo chão, escorregadio, a questão do banheiro, a gente tem muito enfatiza muito essa questão. Enfim, uma gama de possibilidades, né? E aí eu separei alguns para a gente conversar um pouquinho mais, porque são os que mais a literatura vem apontando como que requerem atenção esses fatores de risco. E os medicamentos estão entre um dos principais, né? Por conta dessa questão de que a indústria farmacêutica e cada pessoa tem um envelhecimento diferente. E muitas vezes os medicamentos, as bulas, elas não trazem os potenciais riscos para a pessoa idosa, né? Carece-se de estudos que avaliem as alterações, os eventos adversos nessa população. Além da interação medicamentosa, de muitas doenças crônicas concomitantes, né? Então, aí acaba que muitas vezes vira uma cascata. Eu até peguei aqui uma CHAD, né? Que a pessoa toma um remédio para hipertensão, aí ela começa com tosse, aí ela toma um outro medicamento, aí aquele medicamento causa constipação, toma o laxante, aí o laxante causa dor abdominal, ela vai virando uma cascata. E quando a gente fala de medicamentos, a gente tem os medicamentos que são comprados em farmácia, né? Mas a gente também tem a quantidade, muitas vezes, que levar em consideração também nessa avaliação, os medicamentos homeopáticos, os suplementos que esse paciente faz por conta, que compra na farmácia, sem, né?
os chás que ele utiliza, com que frequência. Então, todos esses fatores a gente precisa considerar na pessoa idosa, para que a gente tenha um cuidado maior com esses efeitos adversos que a medicação pode estar ocasionando. Tá? E aí, nesse processo, eu queria... a gente tem um consenso brasileiro de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. Queria que vocês guardassem aí no coração esse material, porque ele é um material de cabeceira para a gente estar utilizando, né? Tem do professor Márcio, tem outros mais atualizados também, mas é uma classe, identificar as classes de medicamentos que podem causar quedas também é muito importante para a gente estar prevenindo as quedas. Então, aí entram os opioides, os psicotrópicos, os medicamentos utilizados para as doenças cardiovasculares e hipoglicemiantes, né? Incluindo ali a questão da insulina. Quero aproveitar, já que a gente está fazendo esse gancho aqui, e falar para vocês que a gente vai, no dia 20, ter uma web palestra com o professor Márcio Galvão Oliveira, que é um professor que é um dos escritores desse consenso brasileiro, né? Então, vai ser uma oportunidade bem, bem interessante para a gente aprender um pouquinho mais sobre essa questão dos medicamentos em pessoas idosas. Tá? Eles agem de maneira direta ou indireta, né, para o risco das quedas. Então, tanto ele pode causar uma hipotensão ortostática, tontura, sonolência, alteração visual. Os medicamentos antiparkinsonianos também são um grupo de medicamentos importantes para risco de queda, como também eles podem ocasionar de maneira indireta, como os diuréticos, por exemplo, que a pessoa acaba tomando um diurético, acaba indo mais vezes ao banheiro, acaba andando, acordando à noite, levantando para usar o banheiro, e, enfim, pode ter um risco aumentado aí para a questão das quedas. Trouxe aqui para vocês um instrumento, né, que já está em uso no Brasil também, né, de 2023, foi validado aqui de 2023, que traz um pouco sobre essa questão também da pontuação para o risco por medicamentos para queda do paciente idoso também. Então, vale a pena dar uma olhada nesse material, muitas vezes deixar impresso no consultório, enfim, para estar acessando. Outro fator importante, que a gente olha muito, um fator de risco, é a questão do equilíbrio, né? Então, o paciente, quando ele é idoso, pela senescência, ele já tem essa tendência também essa dificuldade, né? O equilíbrio é a habilidade do indivíduo manter o corpo estável em relação ao meio. Então, essa dificuldade do equilíbrio, ela pode muitas vezes estar alterada, né? Seja por sistema visual, própria percepção, pelo sistema vestibular. E aí, com a redução do tônus muscular e reflexos, acaba tendo um risco aumentado aí para queda. A tontura e a vertigem, né, que são coisas diferentes, e a tontura está relacionada de maneira multifatorial com as condições crônicas e precisa ser investigado caso a caso, né? E a vertigem também, então são fatores de risco importantes para a gente estar olhando, né? A questão do ambiente, né, tem na caderneta de saúde da pessoa idosa, traz informações importantes sobre a questão do tapete, das escadas, de um calçado adequado, enfim, do piso molhado, como que a gente deve estar manejando e orientando. Os móveis, os brinquedos, a iluminação. E ainda nesse processo a gente deve considerar os fatores externos da casa, né? Questão assim, onde esse paciente caminha. Então, a questão da urbanização que a gente trouxe lá no início, a questão da epidemiologia, os meios de transporte, as calçadas que a gente tem, né? Todos esses fatores acabam colocando as pessoas em risco, né? De sofrer uma queda. E agora sim, eu acho que chegamos a um ponto principal, porque que é a atuação profissional. Oi? 10 minutos. Ótimo. Que é a atuação profissional, né, desse processo. O rastreamento de risco de queda e avaliação desse processo. Então, um
ponto importante é a gente olhar para o território, conhecer o território que a gente atua. Quem são essas pessoas que a gente atende no consultório? Qual são os determinantes que estão impactando nessa minha sociedade? Conhecer de maneira fundo onde estão esses idosos no território e quem são eles, né? E aí tem a grande potencialidade dos agentes comunitários de saúde estar devidamente capacitados também e alertas durante o ano todo para essa questão de risco, não só no mês de prevenção, né, da queda, mas é importante que durante todo o ano a gente olhe para esse risco de queda desses pacientes. E os agentes de saúde são um elo muito importante com a comunidade, conhecem esses pacientes e podem ter uma potencialidade muito grande nessa prevenção do risco de queda. E ainda a questão do planejamento de ações, sejam elas individuais ou coletivas dentro do processo. Então, aqui nos próximos slides eu trouxe alguns instrumentos, né? Eu vou estar passando um pouco mais rápido, porque eu acredito que já vocês conhecem, mas são instrumentos bem fáceis da gente estar adaptando para o nosso dia a dia. Né? Então, muitas vezes não tem um protocolo no município, não tem um protocolo na instituição de prevenção de quedas, de atendimento do paciente idoso, que a gente pode estar usando essas informações, né? Então, são o rastreamento do risco de queda. Você caiu no último ano, você sentiu falta de equilíbrio, você sente dificuldade para andar, usa bengala, muleto, andador, né? Se a pessoa responder sim para uma das perguntas, né, a pessoa já tem um risco de queda que precisa ser avaliado. E ainda na caderneta da pessoa idosa, a gente também tem lá isso. Na caderneta a gente estava vendo aqui a data da queda, se a queda foi dentro ou fora de casa. Então, para aquele paciente que já caiu, algumas perguntas também para direcionar e ficar alerta a esse cuidado para pensar nas ações de prevenção. Dentro desse processo, a gente tem ali instrumentos já validados, né, que fazem, a gente consegue fazer a avaliação do paciente idoso. Eu vou passar rapidinho, não vou falar de cada um deles, mas é assim, o teste de semitandem, né, que é a questão do paciente ficar em pé por um período de tempo, a gente vai avaliar esse paciente se ele consegue ficar menos de 5 minutos, né? Ele pode ter uma chance maior de cair. Então, eu deixei aqui nos slides bem direitinho a explicação de como a gente consegue fazer essa avaliação. Também o passo alternado, então, com um STEP, a gente consegue tá fazendo essa avaliação desse paciente também. O paciente vai trocando de pé, e aí a gente vê como é que ele está nesse processo. A questão do paciente dele sentar e levantar com apoio, sem apoio, se ele tem facilidade, dificuldade para levantar, para sentar, né? Então, também tem aqui a orientação para o teste, né? O rastreamento da acuidade visual e também da sensibilidade tátil, né? Então, com o monofilamento, que é usado também muito em paciente diabético, né? Então, um paciente que que consegue visualizar, né? Passar nesses testes, né? Se o paciente tiver um único teste alterado, né, a inabilidade na execução de qualquer um desses testes é considerado um fator de risco para queda e eu preciso intervir com esse paciente. Dito isso, eu quero falar para vocês, não sei se vocês conhecem, a avaliação multidimensional da pessoa idosa, o IVCF-20, né? O IVCF-20, ele ainda não está incorporado na linha de cuidado estadual, nem na caderneta de saúde da pessoa idosa, mas é um documento que já está validado, já está no CONAS em avaliação para ser incorporado dentro desses documentos, né? E ele vem agregar aí a linha de cuidado de saúde da pessoa idosa, porque ele é um documento relativamente fácil e simples de aplicação, né? E ele avalia a pessoa de maneira multidimensional, paciente idoso de maneira multidimensional. Ele é constituído de 20 questões, distribuídas em 8 domínios: idade, autopercepção da saúde, atividade de vida diária,
cognição, humor, mobilidade, comunicação, comorbidades múltiplas. E aí aqui eu deixei um instrumento para a gente olhar, e eu aconselho que esse instrumento ele deva ser impresso, ou encadernado, ou deixado no consultório, né, para a gente estar aplicando esse instrumento, né, e estar fazendo uma avaliação desse paciente quando ele vem dentro da unidade, quando ele vem para consulta, e aí identificando qual que é a fragilidade desse paciente. Se ele tem... Deixa eu abrir aqui agora, para não falar o nome. Ele tem uma baixa vulnerabilidade, né, média vulnerabilidade, moderada vulnerabilidade ou alta vulnerabilidade. Então, a gente vai preenchendo o documento e ele vai dando uma pontuação nesse processo. Ao final, eu somo a pontuação. E aí, se eu tenho de 0 a 6, esse paciente tem baixo risco de vulnerabilidade. Ele é perfeitamente acompanhado pela atenção básica, é um paciente dependente, um paciente que faz suas atividades de vida diária, se beneficia de ações de promoção e de prevenção, e não requer muita intervenção profissional. De 7 a 15, é um paciente que requer moderada intervenção. É um paciente que já começa a apresentar dificuldades, seja pela senescência, seja pela senilidade, mas ele já requer uma atenção diferenciada dos profissionais de saúde. E acima de 15, ele já é um paciente de alta vulnerabilidade, e aí eu preciso de uma atenção envolvendo equipe multiprofissional, envolvendo muitas vezes atenção secundária, ambulatório, terciária, porque esse paciente ele tem um risco aumentado de queda, ele tem um risco aumentado de hospitalização, ele requer visitas da atenção primária com mais periodicidade. Então, eu preciso estar olhando esse paciente de maneira diferenciada. E dentro do item mobilidade, a gente tem uma pergunta específica para queda, tá? Você teve 2 ou mais quedas no último ano? E aí tem a pontuação que vai estar apoiando aí no processo de avaliação multidimensional desse paciente. No dia 20, como é um web seminário, a gente convidou o professor Márcio Galvão e a professora Carla Argenta, da UDESC, também, que tem um trabalho fantástico no Extremo Oeste. O Extremo Oeste o Grande Oeste tem um trabalho muito legal com a pessoa idosa, né, aqui em Santa Catarina. E aí ela vem contribuir um pouquinho mais com essa expertise, né, dela também, sobre a avaliação multidimensional da pessoa idosa. Então, a gente vai estar aprofundando isso também no dia 20. Dentro desse instrumento, ele também cita a velocidade de marcha, que é outro teste muito difundido e muito utilizado para essa avaliação da pessoa idosa, tá? É um teste que a gente pede, né, para a pessoa caminhar, enfim. E aí eu deixei também a descrição aqui, bem certinho, né, como é que a gente faz, como é que a gente avalia. Eu sempre digo que quando a gente vai avaliar uma pessoa idosa, a gente precisa avaliar ele desde o primeiro momento que a gente vê esse paciente. Quando ele chega na recepção, como ele chega, como ele vem até o consultório, como ele levanta da cadeira da recepção, né? Se ele consegue segurar uma caneta, assinar um documento, pegar um documento, se ele tem facilidade, dificuldade. Desde esse momento, eu já começo a ter uma avaliação mais íntima com a pessoa idosa. Então, eu preciso ter esse olhar diferenciado e entender esse processo de avaliação multidimensional em todos os processos para mim conseguir avaliar esse paciente, né? Respeitando sempre quando ele quer conversar sozinho, ou quando eu preciso validar as informações com o cuidador, com o familiar, para entender se aquele esquecimento, aquela fala é um processo de esquecimento, é uma demência, é alguma questão envolvida ou não. Então, eu sempre tenho que ter um cuidado muito especial nessa avaliação da pessoa idosa. E a gente vai estar aprofundando isso no dia 20 com a professora Carla também, tá? E aí a gente precisa fazer uma mudança de paradigma, né? Mudar essa questão de que entendendo o serviço, né, como rede de atenção, que essa é a proposta que a gente tem estabelecida dentro do Sistema Único de Saúde. Entendendo que o serviço, a atenção primária,
ela é coordenadora, ordenadora da linha, mas que o serviço ambulatorial faz parte desse processo, que eu preciso ter uma contrarreferência, se esse paciente interna por uma queda, se esse paciente está hospitalizado, precisa de reabilitação. Então, eu preciso ter uma referência e uma contrarreferência de um serviço. E para mim conseguir ter essa fala adequada, a gente precisa pensar na implementação da linha de cuidado. Então, o Estado de Santa Catarina tem uma linha de cuidado, está num processo de implementação dessa linha, né, de avaliação de indicadores específicos dessa atenção, de apoio à estratificação de risco desses pacientes no território, que é bem importante a gente estar utilizando, que é o modelo de atenção às condições crônicas de Mendes, né, que guia todas as linhas de cuidado de condições crônicas, também da pessoa idosa, para a gente estar ali conhecendo a população. E aí aqui eu trouxe um gráfico também, que uma figura que está dentro dessa avaliação multidimensional da pessoa idosa, que explica um pouquinho dessa rede de atenção à saúde da pessoa idosa, desse modelo que ele tem que ter um cuidado centrado na pessoa, do manejo clínico, né, de prevenção, promoção, estratificação de risco, estabilização e autocuidado apoiado para essa pessoa. Ela fica pouco tempo com os profissionais, então ela precisa aprender a fazer o seu autocuidado. E aí esse processo também traz aí a estratificação, vai em conjunto ao IVCF 20, que é a estratificação de risco avaliação multidimensional desse paciente. E a Organização Mundial de Saúde, ela destaca a importância do fortalecimento da atenção primária à saúde como porta de entrada do sistema de saúde e o primeiro ponto de contato com a pessoa idosa. Ela deve fornecer aos usuários um atendimento integral, acessível e baseado nas características do território e da comunidade. E para que ela faça isso, ela depende de muitos outros fatores que são discutidos nesse processo da implementação da linha de cuidado e que precisa ter essa conversa com os outros pontos de atenção, com os serviços, de maneira intersetorial também. E é isso, vamos pôr em prática, né? A abordagem pode ser individual, intersetorial ou em grupos, mas a gente precisa pensar na prevenção de quedas. O esforço de prevenção de quedas pode e deve, né, ser liderado e assistido por todas as pessoas envolvidas, comunidade, indivíduo, serviços, empregados, empregadores, instituições, profissionais de saúde, prestadores de serviços, assistência social, lazer, organizações, as ONGs, né, não governamentais, colaborações internacionais. Então, precisa ter esse movimento desde da unidade básica de saúde, onde é o meu território, no município, na regional de saúde, no estado, né, para que a gente consiga estar falando realmente de prevenção de uma maneira efetiva e tenha um resultado importante. Não é novo o processo da política de envelhecimento ativo, né? A política de envelhecimento ativo, ela lá do ano de 2005, se eu não me engano, 2005 ou 2003, né? E é um momento de colocar a prevenção e a gestão de quedas no topo da agenda do planejamento, da política, investigação e prática, né? E de reduzir essa questão desse fardo que as lesões relacionadas às quedas, elas ocasionam. Então, essas falas aqui são da Organização Mundial de Saúde, de 2021, de um documento sobre quedas, né, que a gente precisa ter esse olhar, que é extremamente importante. E para finalizar, né, a Organização Mundial de Saúde, ela insta que todos os indivíduos envolvidos a trabalharem juntos para implementar essas estratégias, para reduzir crescentes danos e sofrimentos e perdas resultantes das quedas. É isso, vou ficar aberta a perguntas e respostas, enfim, né? E queria finalizar com uma questão de que a gente precisa ter esse envolvimento em conjunto, né? Profissionais, família, comunidade, precisa pensar o território,
precisa fazer planejamento dentro do município, dentro da atenção primária, dentro da minha equipe de saúde da família, como eu vou estar colocando essas ações no meu dia a dia para que ela tenha um impacto relevante na questão da prevenção das quedas. Obrigada, fico à disposição, obrigada pela atenção, fico à disposição para as perguntas e dúvidas. Perfeito, Priscila, muito obrigada. Esse tema muito necessário, né, dado a evolução que a gente tem, né, da quantidade de idosos no nosso país. Realmente futuramente a nossa pirâmide, ela vai inverter e cada vez mais a gente vai ter que cuidar das questões de envelhecimento e levar isso mais a sério, colocar isso na nossa prática, né, no nosso dia a dia. Pessoal, esse é o momento de vocês compartilharem as suas dúvidas, contribuições, tudo que vocês quiserem sanar de dúvidas. A gente tem um tempinho ainda, 5 minutinhos, dá tempo de mandar o que vocês tiverem para conversar com a gente. Eu acho que também tu falaste sobre a queda e a tua fala muito, muito boa. E também a gente precisa falar sobre a avaliação da sarcopenia, né? Só que é um tema tão complexo quando a gente começa a falar de queda, porque tu vê que tu falaste desde a organização da casa da pessoa, se tem alguma coisa tirada no chão, se tem aquela mesa, se tem um tapete. E tu falou também da medicação que essa pessoa está usando, tu falaste da segurança, né, dos apoios que a gente coloca no banheiro, também se esse idoso ele está sozinho, quem consegue apoiar esse idoso, quem consegue acompanhar esse idoso no dia a dia. Então, a prevenção de quedas, ela é uma abordagem ampla, né, e precisa desse olhar mais atento, assim, principalmente da gente que muitas vezes tem contato com esse idoso lá uma vez por ano, né, quando vai atender, então prestar atenção nisso, né. Seguindo aqui para o bate-papo, Priscila, a Catarina falou que a tua fala foi perfeita, abordou o tema, que é tão caro e temos que implementar na linha do Estado. Perfeito, na linha de cuidado, acho que ela quis falar. O Leonardo falou boa tarde, que chegou na metade para o fim. Quando terá outra palestra do tema? Leonardo, por enquanto a gente ainda não tem agenda, a gente vai ter sobre medicação, né, Priscila, na semana que vem? Não. Na verdade, eu convido a todos a reservar a sua agenda para o dia 20, né? A gente vai ter um web seminário. O web seminário, eles são 2 profissionais que vão estar falando sobre o tema. E aí eles vão aprofundar um pouco mais essa questão. É um professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que escreve esse consenso dos medicamentos inapropriados para pessoas idosas. E ele vai falar um pouquinho mais sobre essa questão dos medicamentos voltado para essa população. E a professora Carla Argenta, também da UDESC, que vai estar falando, aprofundando a avaliação multidimensional. Porque que nem a Roberta estava falando, né? É multifatorial. Então, a gente precisa pensar numa avaliação multidimensional de maneira bem ampla e bem certeira para a gente ter esse processo de cuidado integral que a gente tanto fala, né? Então, a gente precisa pensar na queda, precisa pensar na sarcopenia, mas precisa pensar no psicológico, no cognitivo. E esse instrumento, o IVCF-20, que eu apresentei aqui brevemente para vocês, é um instrumento que a gente vai trabalhar daqui para frente com a pessoa idosa. Então, esse instrumento, ele é um instrumento muito, muito interessante para que vocês conheçam, acessem esse material do CONAS, tem vários casos clínicos lá de como se aplica, vários exemplos, mas que vocês comecem a incorporar isso no dia a dia, porque ele vai virar parte da caderneta da pessoa idosa, da linha de cuidado, porque quando a gente fala dessa avaliação multidimensional, então reservem essa data para o dia 20, a professora Carla vai estar aprofundando mais esse assunto, que vai ser muito interessante, dia 20, às 15 horas. Eu vi uma fala da Bianca. Dúvida,
complementando a dúvida do Leonardo, eu queria lembrar para vocês que essa web, assim como todas as webs que nós realizamos, elas ficam gravadas, estão sendo gravadas e ficam disponíveis tanto no nosso site, dentro do STT, quanto também no nosso canal do YouTube, tá? Todos os materiais, eles são disponibilizados em até 48 horas depois da atividade. Também vocês podem se inscrever lá no canal do YouTube, ali, pesquisando por Telesaúde SC. No Instagram também, @telesaudeufs, que vocês conseguem ficar por dentro das nossas novidades, tá? Então, sempre que vocês quiserem acessar, procurem ali pelo YouTube. A Selma falou que o seu assunto abordado é muito importante. A Bianca disse que é fisioterapeuta gerontológica e paliativa e percebe a questão cultural é um agravante para a mudança de hábitos. Que lindo a parte do cuidado, você fazer um gancho aqui, essa parte da parte dos cuidados paliativos. Cada vez mais a gente precisa de profissionais que estudem, que se dediquem para os cuidados paliativos, porque é muito importante também. Parabéns, Bianca. Parabéns, Bianca, pelo teu trabalho. A Franciele agradeceu a fala da Priscila, disse que é nutricionista e trabalha com idoso frágil no Centro de Saúde do Idoso de Blumenau. Eles fazem avaliação multidimensional do idoso, aplicam também o IVCF-20. Eles têm terapeuta ocupacional, que faz toda a parte de avaliação e também intervenção na prevenção de quedas e na casa segura. Ótimo. É um belo exemplo para vir trazer a sua experiência, né, Franciele? Eu já convido aí para trazer essa experiência, assim, porque essas experiências exitosas é o que a gente tem que se espelhar. E a gente precisa, né, Roberta, fazer esse link, né, com esses dados, assim. Com certeza, dá para entrar em contato ali, é uma ótima sugestão de web palestra, Franciele, se a Franciele, obviamente, quiser e tiver disponibilidade, né? Mas a gente está necessitando, assim, de webs nesse tema. Percebemos, a Franciele comentou que eles perceberam com muita resistência usar dispositivos que auxiliam na marcha para retirada de tapetes e outras modificações do ambiente. É uma questão bem... Eles são teimosos, né? Posso falar um parênteses sobre essa questão, Roberta? O tempo é teu. Eu já vi. É porque, assim, a gente tem muito essa questão de que o paciente idoso ele é teimoso, ele não quer mudar, mas é a vida dele, as coisas dele. Então, tipo, às vezes ele tem aquele apego, aquela emoção com relação àquilo. Então, a gente precisa pensar em ferramentas que a gente coloque embaixo desse tapete, que deixe ele grudado no chão, mas a gente precisa tratá-lo com o total respeito e autonomia para que ele entenda o que aquilo vai causar de mal para ele, e aí ele tome a decisão de tirar aquele tapete, porque aquilo pode me incomodar, porque eu posso ter uma queda, porque eu posso hospitalizar, porque isso pode... Né? Então, é toda uma construção de falas muito importantes para serem feitas, né? Porque a gente tem essa questão de muita dificuldade realmente de mudança de hábito, né? Uma questão muito importante também é o quão ativo esse idoso é. Porque o que a gente acaba vendo muito, assim, é que os idosos, eles estão... inativos, né? Estão muito sedentários. E isso é uma facilidade para queda gigantesca. E tu tirar a pouca atividade que esse idoso tem, né? Começar a tirar, já não vai mais sair tanto, né? Então, vai tirar o tapete, vai tirando o ambiente dele, pode ser talvez uma mesa que ele goste muito, que vai sair do meio da sala. Esse tipo de coisa afetam realmente, né? E uma coisa que acontece muito em queda, assim, que eu percebi muito quando eu participava do campo, numa pesquisa com idosos, era que eles caíam muito nos próprios trajetos que eles faziam diariamente. Que eles acabam tendo muita confiança
nos degraus ou na calçada que eles sobem e descem todos os dias, que algum dia, com pressa, eles acabam tropeçando e caindo. Então, é também uma abordagem assim de instruir o cuidado, né, a atenção ao caminho, olhar para baixo, né, ver onde é que vai pisar, que são coisas que a pessoa, eu acredito que aos poucos eles vão perdendo essa força, né, esse equilíbrio e não se dão conta que estão perdendo. Então, é uma questão bem complicada, assim. Continuando, então, a Michele comentou que o IVCF 20 pode ser aplicado num contexto de educação para idosos e não de saúde, no caso de não... Ele pode ser... Te convido, Michele, não sei qual seria a sua intenção nessa questão de educação, mas sim, ele tem informações que são relevantes sobre a saúde de uma avaliação, da avaliação multidimensional. Minha conexão aí então lá. Mas assim, é um instrumento, a gente pode depois, enfim, se você colocar VCF 20 CONAS, vai aparecer o documento na íntegra. E aí tem muitas informações relevantes que você pode usar na educação com as pessoas idosas, sim, com certeza. Mas ele é um instrumento de avaliação do idoso, que é um questionário que você vai aplicar, né? Para esse idoso, você vai perguntar para ele aqueles itens e aí você vai fazer uma pontuação e dar um retorno para ele de como que ele está. Se ele está com baixa vulnerabilidade, alta, para ele, para a família, para educar a família, enfim. Se aí naquele item de mobilidade ele tiver alterado, é um item que a gente precisa olhar e sim, trabalhar a educação em saúde com a família, com o paciente, porque aquele item está alterado. Assim como se fosse o cognitivo, e eu preciso buscar um processo de avaliação do cognitivo. E o IVCF 20, ele vem associado junto com o ICOP, que a gente não falou, o ICOP. Aí, esse instrumento, ele direciona as ações dentro da atenção primária, então ele pode servir também como um instrumento. Tá bem detalhado nesse documento do CONAS. Acho que esse documento também ele pode ser adicionado ali nos materiais de apoio, né? Junto com o PDF dessa apresentação. O Leonardo comentou que é enfermeiro, trabalha em LP em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Legal. Seja bem-vindo, Leonardo. Espero que tu participe de mais webs com a gente. Semana que vem estaremos aqui novamente falando sobre idosos, medicação. Eu acho que é isso. Encerramos as perguntas. Então é isso, pessoal. Priscila, eu tenho mais alguns recadinhos para dar para eles, mas eu agradeço a tua participação, a tua disponibilidade. Nos vemos mais seguidamente. Uma boa tarde para ti, boa reunião. Eu sei que tu tens reunião agora. Fico à disposição também, né? Aí, enquanto secretaria, enquanto me coloco também à disposição para a gente estar apoiando aí os municípios na implementação das linhas de cuidado, dúvidas sobre instrumento e tudo mais, a gente está super à disposição aí. Se o município precisar de consultoria através da regional, pode nos contatar, enfim, a gente está à disposição. E nos vemos dia 20, tá bom? Perfeito, combinado. Franciele, um abraço. Por favor, entre em contato, vamos fazer essa web acontecer. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse centro. Obrigada, gente. Obrigada pela atenção. Um beijo. Obrigada, Priscila. Tchau.